E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, hoje acompanhado pelo outro editor do Formiga Elétrica, Gustavo Cleve Rodrigues. Nosso colaborador habitué da casa, Gabriel Marzinotto. Oba! E hoje, retomando o tema de serial killers no cinema, nós vamos falar de Zodíaco, de David Fincher. He's still out there, Dave. Killing is his compulsion. It drives him, it's in his blood. Jeez. What? Squirrels. This is the Zodiac speaking. O interessante desse programa é que é o seguinte, a gente está falando de um serial killer do cinema, mas que também é um serial killer da vida real, né? Que rendeu bastante material aí para ficção. Teve até uma catarse na década de 70 aí com Perseguidor Implacável, cujo assassino, né? Aliás, o primeiro filme do personagem Dirty Harry com Clint Eastwood, o assassino era bastante calcado aí nessa figura do Zodíaco, que atuava no final da década de 60, né? O tamanho, né, o quantas pessoas ele matou, assim, você não tem muito certo, você tem certeza de algumas pessoas, né, porque são pessoas que a polícia consegue linkar, mas o fato dele provavelmente nunca ter sido pego, né, ou se foi, não foi por ter matado aquelas pessoas, né, faz com que as pessoas às vezes fiquem, tipo, achando que ele matou, o filme, aquele ataque a uma mulher no carro, né, quando ele tenta, é uma mulher que está com filho, né, ele tenta raptar ela, depois ele fala que vai matar e ela escapa, assim, é muito contestado se era o Zodíaco, e também o quanto que esse cara não era bocudo, né, enquanto esse cara não era um cara que gostava de falar, quando tem provado que tem muita carta que ele fala, tipo, eu matei tal pessoa, a polícia foi lá e falou, não, ele não matou essa pessoa, a gente sabe quem matou e a pessoa confessou. Então, até onde o Zodíaco foi, não dá pra saber, né? O interessante disso daí, bom, primeiro pegando a questão do filme, né, essa série que a gente tá fazendo serial killers no cinema, o primeiro foi sobre Seven, e esse aqui agora do Zodíaco, os dois do David Fincher, e os dois muito diferentes, né? Por mais que pegue a temática serial killer, os filmes têm estilos muito diferentes, o próprio modus operandi dos assassinos são bem diferentes. Pegando aqui o Zodíaco, é interessante esse fascínio, porque se for ver quantas pessoas ele matou, é um número irrisório, não menosprezando a importância dessas mortes, mas assim, é um número pequeno, né? Mas o modus operandi é que faz essa fama, né? É algo semelhante àquele programa que a gente fez sobre o do Inferno da Alan Moore, do Jack Stripador, né? Foram poucas mortes, mas o como elas se deram é que aumenta, né? Que dá significado para aquilo. Um significado aterrador, mas mesmo assim um significado. E aqui também, né? Poucas pessoas e aquele lance do código, né? Aquele lance do cara provocar a polícia, instigar. Que na verdade, assim, quando a gente pega esses documentários sobre serial killers, livros sobre serial killers, os caras têm o prazer em matar, o prazer de matar daquele jeito e tal. O modus operandi do Zodíaco não é o modo como ele mata, e sim ele fazia isso como como uma adrenalina, né? Ele utilizava isso para ter uma adrenalina. A adrenalina dele era provocar a polícia, provocar as pessoas e não necessariamente matar. O matar era apenas um instrumento para a catarse dele, enquanto outros serial killers, a catarse era esse momento da morte, né? Well, I've been thinking. Oh, God, say it was someone. There's no evidence, Robert. What do you mean there's no evidence? You have him seen with the ciphers, the military blueprints, the bloody knife. All circumstantial. Bacana é que parte do livro do Robert Graysmith, né, o roteiro do James Vanderbilt, que é muito bom por sinal, né, é aquilo que a gente tem sempre que citar às vezes para algumas pessoas, cara. Não é porque o filme é lento, às vezes a gente chega para alguém e fala, pô, e tal filme, aí você fala, é lento. A pessoa já acha que a gente está falando mal do filme, e não é. O caso do Zodíaco é um estudo de personagem tão forte, né? Tanto na figura do Graysmith, que é um dos personagens do filme, né? Um papel ferrado aí do Jake Gyllenhaal. Aliás, o trio principal aí do filme excelente. Tá muito bom. Robert Downey Jr., acho que um dos últimos papéis, se não o último, né? Pré-Homem de Ferro, né? Quando ele ainda se esforçava. O Mark Ruffalo também muito bom. Acho bacana que o assassino, ele é uma presença etérea, né? E não só as vidas que ele tirou e as vidas que, por exemplo, as pessoas que escaparam dele, né, que ficaram profundamente traumatizadas, mas também as vidas que foram tocadas indiretamente pelo Zodíaco, que são, no caso, nossos três protagonistas aí, tiveram suas vidas virtualmente arruinadas também, né? É uma coisa que você
Que eu acho que o filme ele é muito mais sobre isso do que sobre como esse cara destruiu vidas através, ou seja, dele ter matado as pessoas, ter matado alguém próximo, ferido as pessoas, ou a obsessão em torno dele, porque eu acho que ele é um caso um pouco ele lembra muito o Jack Stripador nisso, né? Porque a obsessão que ele causa nas pessoas faz com que as pessoas se fechem para o resto do mundo, porque parece para elas, pelo modus operandi da provocação, do código, parece que elas estão sempre a um passo de descobrir quem ele é. Então acho que é isso que causa essa consternação neles, assim, né? Então o filme ele retrata muito bem quando no final ele encontra o rapaz que sobreviveu ao primeiro, né? Que na verdade, se você lê o livro, você percebe que é o segundo. Que é um caso que no filme eles só falam, teve uma outra morte, aqui teve um outro ataque. Mas o livro descreve como se fosse um caso zodíaco, assim. Então, aquele rapaz que sobrevive no 4 de julho, ele está destruído. É uma pessoa, ele virou um farrapo, assim, né? Então você vê como que aquele cara destruiu a vida dessas pessoas, destruiu a vida do Graysmith até o momento que ele faz o livro, né? O Zodíaco foi um filme que me impressionou muito, porque é um filme que foi um fracasso, né, de público. Eu lembro de na sessão eu ter ido ver e as pessoas saírem putas com o filme, bravas com o filme. As pessoas saírem muito bravas com o filme, porque ele não tem a resolução de quem é o assassino. Ele te dá uma dica de talvez seja esse cara, e aí nos créditos finais ele fala, mas talvez não seja. E ele nem é tão gráfico também, né? Não, quando você imagina, vou ver um filme serial killer, a pessoa vai esperando o grafismo, outro tipo de tensão. Se você comparar com Seven, ele tem outro tipo de tensão. Ele tem uma tensão disso que você falou, de ter o assassino é etéreo, ele é uma névoa que permeia a vida desses caras. E aí eles chegam perto dele naquela hora na fábrica. Eles chegam perto ali, você saca que o filme tá tensionando, assim. Mas em nenhum momento ele explode essa tensão, né? Então, ele é um filme muito analítico. Ele é muito analítico com os personagens, com o caso. Ele não te dá catarse, assim, né? Então, ele é um filme que me impressionou demais. Então, e eu tenho muito interesse por esse gênero, que é true crime, né? Então, são romances baseados em crimes reais. Então, eu fui ler Dália Negra, fui ler o A Sangue Frio. E eu tinha lido Dália Negra na mesma época, e é engraçado como o James Ellroy também é um cara que virou um obsessivo, assim. Também por razões pessoais, porque a mãe dele foi assassinada e nunca descobriram o assassino, então ele projeta na Dália a mãe dele. Ele tem um livro chama My Dark Places, Meus Lugares Escuros, que é uma biografia da obsessão dele pela mãe dele e como ele nunca conseguiu descobrir. Então, o Zodíaco, ele tem exatamente a mesma obsessão, né? Ele tem... O Graysmith, ele é um cara que acabou com o casamento, que acabou com a carreira dele como cartunista, para tentar pegar um assassino que ele nunca vai ter certeza que ele vai pegar. E aí isso me lembra também o que a gente falou sobre o Do Inferno, né? Que aquele epílogo do Inferno, ele fala sobre... Como todo assassinato, ele é um fractal, né? Você tem uma coisa que é fixa no tempo e no espaço, que é o crime. E a partir disso, as pessoas não conseguem voltar para esse ponto. Então você começa e é isso que é uma investigação criminal. Você tem aquilo e você tem que especular o que aconteceu e provar. Só que com o passar do tempo, isso vai ficando cada vez mais longe, que as pessoas só conseguem especular tanto que você nunca vai chegar. A não ser que você ache uma filmagem do cara lá, ou um cara que fala, não, foi ele mesmo, tem aqui a faca do cara e o diário do cara, e você prova. Você não consegue, mesmo assim, mas eu digo, você não consegue nunca ter a certeza. É muito frustrante, mas é muito interessante essa frustração. Why do you need to do this? Because nobody else will. Dave, you made a mistake! Get away from the window. Paul, are you okay? No. Why'd you do it? You put your face out there for him to see.
além de toda essa comoção, essa curiosidade, até desde a pessoa mais mediana até a pessoa mais esclarecida, não tem como não se sentir atraída pela mítica em torno de um assassino que nunca foi encontrado, né? Nunca foi identificado. E o que eu acho bacana do Zodíaco, tanto o filme quanto na questão do livro do Gray Smith e tal, que é um negócio tão interessante para a galera que curte esse assunto de investigação, de técnica forense e tal, porque, bem ou mal, o fato, ele é um divisor de águas para a investigação, né? Porque a questão das jurisdições do Zodíaco também provou que os casos de serial killer, eles só poderiam ser investigados na esfera federal, porque o próprio Zodíaco, ele brincava com essa questão da jurisdição, ele sabia que a coisa ia virar um telefone sem fio a partir do momento que ele ia para a cidade vizinha. Exato. Do outro lado no outro fim daquela estrada, muito perto, a jurisdição mudava e não se comunicavam e... Não tinha fax, né? Não lembrar que era uma época que não tinha nem fax. Exato. Então, o que eu gosto muito no filme do Zodíaco é, primeiro, que é um filme claro. O ritmo dele eu gosto muito. Você citou, né? Um filme lento, e quando as pessoas ouvem a gente falar isso, parece que é chato, parece que é arrastado. E não, tem uma grande diferença aí, né? Faz sentido o filme ser lento dessa forma, porque se fosse um filme mega rápido, vai de 1h30 e tal, em nenhum momento você ia sentir a questão da investigação, aquela dificuldade da investigação, você não ia se sentir comovido na investigação, né? E a angústia dos caras. A angústia, exato. E assim, você sente o passar do tempo. O filme passa quase 20 anos, né? A extensão do filme, né? Desde o momento que começa até quando que termina. ele publica o livro. Isso, até o momento da publicação do livro. Mesmo que ele não mostre de maneira explícita, você sabe o que aconteceu na vida desses personagens, né? Então, o Robert Downey Jr., por exemplo, o personagem dele, o Paul Avery, ele sai lá do jornal, tal, daí depois você só vê ele anos depois, lá meio recluso, tal, já cabelo branco, assim. Alcoólatra. Você entende o porquê ele chegou naquilo, você até consegue imaginar o processo facilmente, mesmo que o filme não tenha te mostrado. Do mesmo jeito os outros, né? O próprio relacionamento do Jake Gyllenhaal, né? Desde o momento que ele conhece a garota que vai ser a mulher dele, até o momento que ela sai de casa, você sabe, poxa, deu merda aí, né? Por causa dessa obsessão dele. E ele não esboça a reação a essa merda familiar, ele esboça a reação quando ele tá perto e daí, tem que desistir, não sei o que lá. Essas coisas são muito legais. E indo pro fracasso que você comentou, Gabriel, o pessoal assim, ficou bravo e tal, porque, enfim, não tem catarse, não tem recompensa. É um filme que você não pode assistir como qualquer filme de investigação normal, que você espera no final ter a catarse tal. Não. O sentimento que você tem que estar ao ver esse filme é quase ao ver um documentário, assim, um documentário dramatizado, por assim dizer, né? Um docudrama. Só que outra coisa que é bacana que o filme coloca é que, assim, se foi um cara assistir meio desavisado, assim, dos fatos que aconteceram e achar que é um filme de serial killer policial e no final o policial vai conseguir triunfar e tal, aí o filme fala, cara, isso aqui não é Dirty Harry. Ele fala, né, poxa, o Dirty Harry não precisa mandar processo, nem nada. Aqui é diferente, aqui eu tenho que ligar pra galera, tal, aqui eu tenho que conversar com o cara, mesmo que eu saiba que foi esse cara, eu não posso já prendê-lo, ele ainda é um suspeito, mesmo que minha intuição esteja falando, eu não posso sair atirando. Então, essas coisas dentro do filme eu acho muito legais, porque de fato, tira a gente da esfera da arte, que é o cinema, e coloca a gente no mundo real. Cara, a gente está no mundo ficcional aqui? Tá, só que a realidade nos prende de certa forma que a gente não vai poder te entregar catarse, desculpa. Tanto é que o final, ele não encerra na última cena, ele encerra nos letreiros, falando, pode ser, mas pode não ser, é isso mesmo. Você ficou bravo da maneira como o filme encerrou, mas a vida real foi assim e vai ser assim para sempre, né? Então acho que parte do grande fracasso foi isso. E o que ajuda nesse peso aí do que você falou, de um filme que meio que quebra essa barreira da ficção pura e simples, né?
é a fotografia do Harry Savides, que é muito bacana. Aliás, é um cara que... Bom, reconstituição de época, tal, desenho de produção, não preciso falar que é fantástico também. Mas na questão da fotografia, é engraçado você ver um cara que ele ficou meio especializado, pelo menos naquele pedaço da década passada, ele ficou especializado em fazer filmes de época, mas não tão de época, assim, sei lá, vitoriana e tal. Coisas recentes da história americana. Sim, poucas décadas, né? Isso, American Gangster, no mesmo ano, e no ano depois Milk, né? É do trabalho do mesmo cara. Isso é bem bacana, ajuda bastante aí na imersão. You're gonna catch him. Pal, I already making movies about it. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela com mais um programa da série Serial Killers do Cinema com o Zodíaco do David Fincher. Dá um joinha aí no vídeo, inscreva-se no nosso canal, manda um e-mail pra gente, procura a gente nas redes sociais, todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Não esqueça de acessar o nosso podcast que vai ao ar todas as segundas-feiras. E é isso, a gente se despede aqui. Falou! Falou! Good.